E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo e vamos falar de ações baratas para fevereiro. Eu vou trazer algumas ações aqui que vocês têm me perguntado, inclusive, né, e que eu acho que sim, estão baratas. É óbvio que isso não quer dizer que sejam ações que vão subir em fevereiro, mas sim ações que estão em um bom preço para a gente já olhar nesse finalzinho de janeiro, né? Para quem faz aporte mensal, o finalzinho do mês anterior é sempre um bom momento aí para buscar ações que podem estar mais descontadas. Então vamos lá. A primeira ação, a primeira empresa aí que eu acho que está bem barata nesse momento é a Gerdau, e especificamente aqui na metalúrgica Gerdau, que controla a Gerdau. Vou usar aqui o ticker de referência GUAL4, né, para o nosso contexto aqui do vídeo, e vamos aqui, né, para os indicadores atualizados aí com base nas cotações de hoje, próximo aí dos R$ 10. Vamos direto aí para EV/EBITDA, que é o que importa aí dentro de uma análise, principalmente empresas ligadas a commodities, né? Quanto mais EBITDA a empresa gera, mais barato fica esse indicador, né? Significa mais desconto. Porém, aqui sempre chama atenção para o cuidado. Lembre-se que nós estamos olhando o passado até a data de hoje no máximo, né? Quando você olha indicadores isolados. Lembre-se que o mercado olha o futuro, mas depois eu falo novamente o que o mercado pode estar precificando em relação a Gerdau. Mas hoje, né, eu vejo como um desconto, né? A gente olha para o EV/EBITDA, então 47% abaixo da média, olhando para esse indicador. E é uma ação, né, que também tem sido uma boa pagadora de dividendos aí nos últimos 3 anos, né? Um yield entre 9% e 20%. Sem dúvidas, foi um bom investimento as ações da Gerdau. E aqui uma das coisas que vocês me perguntaram bastante aí nessa última semana sobre a Gerdau é o porquê das ações estarem caindo tanto. Aí eu quero até mostrar aqui, né, na ferramenta do Status Invest, onde mostra aí o consenso de mercado. Veja que os analistas, né, que geralmente fazem a cobertura do ativo estão de fora, né? Ninguém está recomendando as ações nesse momento. Então, isso aqui, claro que não deve ser usado como tomada de decisão, mas sim para a gente entender que muitos fundos, muitos investidores grandes, eles estão de fora do papel. Já é um limitador aí para as ações, né? Então, o mercado ele opera muito no curto prazo e isso às vezes atrapalha aí, né, o investidor iniciante em separar, né, o que de fato é fato e o que é boato e também, né, o que é perda de fundamento ou não. E aí a gente precisa entender o porquê, né, para decidir se é ou não uma oportunidade. Então, para mim, o principal motivo aí de muitos estarem de fora do ativo ainda é a incerteza em relação ao preço do aço, né? Na minha opinião, ainda é isso, né, o fato aí que está pesando nas ações da Gerdau. Então, eu acho que para quem busca um upside ali de curto prazo, ainda é bastante incerto. Por isso, né, muitos estão de fora, como a gente viu aqui nas recomendações, né, e no consenso de mercado, todo mundo fora aí das ações da Gerdau. E é aí que você tem que entrar com a sua análise e buscar entender toda essa conjuntura, né? Porque para quem busca uma ação barata olhando o longo prazo, aí já é uma outra avaliação, né? Eu já vejo com bons olhos, porque commodities é isso, né? É comprar nos ciclos de baixa, não tem jeito. Não adianta você começar a comprar quando está subindo, porque uma hora vai cair de novo, você vai ficar com o pepino na mão. Então, é nos ciclos de baixa que você tem que aprender a analisar o ativo e entender principalmente o cenário macro. E, obviamente, não é só se basear nesses pontos, né? Você tem que estar apegado ao fundamento da empresa, principalmente à saúde financeira da empresa, principalmente, porque o que segura essas empresas nos ciclos de baixa da commodity é o caixa robusto, né? O perfil da dívida folgada, possibilitando que a empresa se movimente sem aperto. E como eu já trouxe aqui antes, né, a Gerdau está muito bem financeiramente hoje, né? Um perfil de endividamento sem grandes desembolsos aí nos próximos anos. Então, por isso, acho que vale a pena sim ficar de olho na empresa. As projeções de dividendos, né, para quem se posicionou olhando os proventos. E aí vocês me perguntaram bastante também sobre isso. Elas ficam bem abaixo aí, né, dos últimos 3 anos, aqui olhando projeções, né, mas isso aqui ainda é aceitável, porque essa queda é pelo fato da empresa estar lucrando menos, mas isso não é perda de fundamento para quem olha para a saúde financeira da empresa. Mas olhando aqui pelo yield, né, pelo dividend yield, acho que na casa dos R$ 10, olhando também para a cotação, é um preço barato ainda aí para as ações da Gerdau. E aí sempre
lembrando aqui que vocês me pedem para passar, né, para quem está esperando data com para dividendos, possivelmente vai ser no mês de março, bem próximo aí ao resultado como sempre foi. Então vocês me perguntam muito de Gerdau e a minha tese não mudou. Vamos em frente, né, porque tem outras empresas aqui que vocês me perguntaram bastante também nessa última semana, né? Inclusive essa aqui eu já trouxe a tese aqui lá em 2022, principalmente, né? Segui falando dela também bastante em 2023 e seguirei confiante em 2024. Eu estou falando aqui da Kepler, mais uma empresa que vem aí meio com as cotações de lado. Vocês têm me mandado dúvidas aí sobre o case. E aqui, né, é uma empresa bem interessante, né? Tá no setor de máquinas e equipamentos, mas é uma empresa sensível ao agronegócio, né? Sensível às commodities, porque o negócio dela é projetos de armazenagem e movimentação de grãos. São esses silos aí imensos, né, que geralmente são montados em grandes fazendas cooperativas e também terminais portuários, e a Kepler tem liderança aí nesse segmento, né? Vamos para os indicadores aqui atualizados com base nas cotações de hoje, próximo aí dos R$10, olhando também para EV/EBITDA, hoje a empresa negociando aí em 4,6 vezes, mais ou menos, e aqui é importante a gente entender que ela já negociou mais barato em 2022, tá? E por quê? É isso que é importante a gente entender dentro de uma análise, né? Se a gente olhar aqui pelo DRE, né, a gente vê que o EV/EBITDA dele subiu porque o EBITDA caiu, né? E de fato a queda do EBITDA deixa a empresa mais cara. É uma relação importante para entender. E aí você tem que se perguntar, por que o EBITDA caiu? Foi por causa do preço das commodities, né? As commodities caíram e aí, né, lá nas primeiras teses que eu trouxe aí sobre a Kepler, teve gente que até me perguntou, né, o que ela tem a ver com o preço das commodities. E ela tem tudo a ver, né, porque o preço das commodities caindo é menos demanda dos produtores, é menos apetite a investimentos aí dos produtores em sistemas de armazenagem, que é o negócio da Kepler. É por isso. Então basta você ver aqui no histórico de lucros aí da empresa, né? Veja que até 2022 a gente sabe que as commodities estavam em alta, então você vê aí que o lucro da empresa seguiu também em alta. E agora em 2023, principalmente no primeiro semestre, as commodities caíram muito, o lucro da empresa também, veja que caiu junto. Então ela não produz commodities, mas ela é sensível ao preço das commodities agrícolas especificamente, que por sua vez, né, influencia a decisão de investir ou não por parte dos produtores de commodities. E esse é o entendimento aí, né, sobre o negócio da empresa e o que interfere na sua dinâmica de resultados. E aí, voltando aqui para o EV/EBITDA, né, ele ficou mais caro sim hoje, né, mas se a gente olhar para frente, né, ele pode sim voltar a dar um desconto, quem sabe, né, tendo em vista que a tese aqui na empresa ela vai um pouquinho além aí do preço das commodities em si, né? A gente tem um cenário, por exemplo, de juro baixo, né, que está se desenrolando tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, né, que eu já falei em vídeos anteriores. E aí a tese é o seguinte, né, o juros baixo aqui ele volta a fomentar o apetite por financiamentos rurais, além do que juros baixos lá nos Estados Unidos fomentam o apetite para a renda variável, especificamente em países emergentes como o Brasil, né? E aí eu acredito que a Kepler pode ser uma dessas empresas a se beneficiar aí com o fluxo de investidores estrangeiros vindo para a bolsa, dado a relação direta aí da empresa com o agronegócio, que é um setor muito forte aqui no Brasil. Sem falar, né, que em relação ao negócio da empresa, ela está trabalhando e investindo em um portfólio de soluções, tá? Não só, né, vendendo aí os seus projetos de armazenagem e movimentação de grãos, né, mas também peças de reposição para os projetos que ela faz, manutenção e treinamentos aí para sua base de clientes. Então, é o que eu trouxe também na última tese de Kepler, né, o que eu falei aí sobre a renda recorrente que a empresa está conseguindo gerar. Eu até mostrei números aí na ocasião, quando saiu o último resultado, eu posso trazer de novo esses dados aí para vocês. Para Kepler, acho que é esperar o resultado aí do fechamento, né, de 2023 e a gente vê o que a administração vai falar, né, principalmente os números aí de 2023, como é que foram, mas eu acredito que 2024 pode ser um ano muito melhor para Kepler. A empresa já reportou melhores números no último trimestre, né, já é um sinal positivo e com isso eu acredito que nesse preço aí perto dos R$10 eu vejo as ações da Kepler num bom preço, respondendo aí quem perguntou. Não é um baita desconto, né, mas é um bom preço sim, na minha visão, tendo em vista que nós estamos falando de uma small cap ainda, é uma empresa que eu acredito que o investidor grande ainda vai descobrir ao longo aí desse ciclo de queda de juros.
se acontecer, sem falar ainda que é uma empresa que está financeiramente muito bem, né, e também consegue aí segurar dentro de um cenário adverso sem sofrer tanto. Essas duas empresas aqui, né, em relação ao balanço, está sólido, a tese é a mesma, são duas empresas aí que vocês me perguntaram muito aí nessa última semana, meu pensamento sobre elas não mudou, sigo otimista, e aí eu passo aí para outras empresas que eu vejo aí também como boas oportunidades para a gente estar monitorando e estudando aí ao longo de 2024, como por exemplo a Log, falei bastante sobre ela também em 2022, é uma empresa de galpões logísticos, trabalha aí com contratos, né, então ela tem renda previsível e vai se beneficiar aí, né, da queda de juros, principalmente, né, também do e-commerce, que a tendência é de crescimento, né? Então, para quem não gosta de varejo especificamente, mas quer estar exposto aí ao crescimento do e-commerce, né? Então, é um setor que vai demandar por mais galpões aí para armazenagem de produtos à medida que o consumo vai retomando. Sem falar que é uma empresa que pode ganhar dinheiro também vendendo aí os seus empreendimentos. Aqui não é ação para dividendos, tá? É mais um case aí de crescimento para quem gosta, né? Acho que vale o estudo. E aí, nesse sentido, eu não posso deixar de listar aqui também, né, a 3R Petroleum, é a ação que eu mais comprei em 2023, né, junto aí com a Transmissão Paulista, e nesse comecinho de 2024 eu comprei mais um pouquinho ali nos R$ 26, aproveitando a queda, lembrando, né, que é case de risco, como eu já trouxe a tese aqui recentemente, então é 3% da carteira, estourando aí 5% da carteira em exposição, e não é também case para dividendos, aqui é crescimento, mas dentro aí do racional de ações para fevereiro, né, buscando ações que estão baratas, mirando o médio e longo prazo, sem dúvida nenhuma se encaixa aí dentro desse racional. E acho que assim, de modo geral, né, como vocês me perguntam muito sobre ações baratas, ações descontadas, hoje quando a gente olha para desconto na bolsa de valores, né, olhando friamente, né, o que mais chama atenção são as empresas relacionadas às commodities, né? Eu poderia listar aqui também outra empresa de commodities, né, num preço interessante, como a SLC Agrícola, e até voltando aqui nas commodities metálicas, né, por que não a Vale? Como eu já falei aqui algumas vezes, abaixo dos R$ 70 Vale é desconto. No início da semana aí, né, teve oportunidade de compra ali nos R$ 67, R$ 68. Então, para quem tem paciência e espaço na carteira para commodities, é ficar de olho nessas empresas nos ciclos de baixa, como eu falei. Não adianta sair comprando quando já estiver lá em cima. E aí, quanto às outras empresas, né, que tem que estar numa carteira defensiva, diversificada para o longo prazo, né, olhando, por exemplo, os bancos, olhando as elétricas, principalmente, né, aí não tem muito segredo. Aí é focar mais no seu preço teto, né? Eu vou falar de bancos e elétricas em próximos vídeos. Por hoje foi só um comentário rápido aqui especificamente sobre a Gerdau e a Kepler, conforme vocês me perguntaram bastante aí nessa última semana, devido a essa queda, né, devido às ações terem estagnado. Como eu disse, eu sigo otimista, vendo como desconto. Se você ficou comigo até aqui, um abraço, bons estudos e a gente se fala num próximo vídeo. Até lá!